e luz para o meu. Meu irmão, só tem um jeito de melhorar, de direcionar o nosso caminho. É a palavra. Se eu sou crente, se eu sou discípulo de Jesus, e eu não sou amante da palavra, eu vou ter problema no meu caminho. Se eu não sou amante da palavra, eu não consigo nem ser discípulo de Jesus. Você pode ser discípulo do pastor Raimundo, da pastora, você pode ser discípulo da igreja que você congrega, mas se você não for amante da palavra, você não é discípulo de Jesus. Foi ele que disse: vós permanecereis em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ser discípulo de Jesus é extraordinário. Ser discípulo de Jesus não é só você ir na igreja, no culto, na quarta, na sexta ou no domingo. É muito mais do que isso. Ser discípulo de Jesus é você ter vida com Deus. É você ter intimidade com Deus. Acho que foi o Mateus que leu no início aqui sobre Nicodemos. Um cara entendido da lei, Jesus vira para ele e disse assim: ó, camarada, tu precisa nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Cara, tu precisa mudar a tua vida. Tem que começar de novo. Nascer de novo significa novo caminho, novos hábitos, nova vida, novos relacionamentos, novas amizades, tudo novo. E o Evangelho, ele traz para nós justamente uma experiência nova. O Evangelho traz para nós uma novidade de vida. Quem tem experiência com Deus, passa o que passar, não abre mão daquilo que você carrega. Quem tem experiência com Deus, quem viveu uma experiência com Deus, nasceu de novo, não importa o que você passar, você não sai da sua posição, você não sai do seu posicionamento. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E a caminhada da fé muitas vezes deixa essas marcas, mas não tem problema. A gente continua caminhando. Porque os problemas, as dificuldades, os desafios da vida são processos que vai nos aproximando de Deus. Eu não posso me aproximar de Deus só quando eu estou doente. Né? Quando eu estou doente, eu vou: Jesus, faz oração para mim. Só quando eu me aproximo de Deus por causa da minha necessidade. Eu me aproximo de Deus porque eu quero bênção. E o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é muito mais do que a satisfação. O Evangelho é muito mais do que uma cura, como a irmã citou ali. O Evangelho é muito mais do que algo que eu preciso. É um emprego que eu preciso. Pessoas pedem oração. Eu participo de um grupo de oração em São Paulo, e que as pessoas semana passada eu disse: irmãos, eu quero que vocês orem por mim, porque meu cartão do Bolsa Família foi bloqueado. Me ajudem em oração. Por que as pessoas servem a Cristo realmente? Falta de motivos de vida. Para aquela pessoa, eu não sei qual é a situação dela, ela pediu, colocou num grupo onde tem milhares de pessoas. Ela pediu oração, porque o Bolsa Família dela foi bloqueado. Se a gente fosse olhar, por que bloqueia o Bolsa Família? Número 1, renovação de cadastro, né? Cancela, bloqueia lá. Tem algum outro motivo? Eu não sei. Como é que é? Quando a renda aumenta. Quer dizer, você está num salário melhor, bloqueia. Isso quer dizer que tem coisas que nós fazemos ou acontece conosco que bloqueiam lá. Então, responsabilidade nossa. Se alguém recebe a Bolsa Família, ela tem a obrigação de, não sei lá de quanto em quanto tempo, fazer renovação ao cadastro e ir lá dizer que está viva, não é? Quem tem que fazer isso? Não é a pessoa que recebe? E por que ela não vai? Eu esqueci. Aí o computador não esquece, pega, bloqueia lá no dia. A vacina do filho em dia. Eu esqueci, gente, de vacinar a criança, de levar no dia lá da vacina. As desculpas é um monte, né? Mas lá quando chega diante lá, o sistema, ele vai só filtrando. Sabe, a gente quer a bênção de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte.
A gente quer a bênção do Senhor. Jesus é muito... a bênção de Deus, os céus estão sempre liberados. Para que o Senhor diz assim, eis que os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Existe uma busca. Deus é o mais interessado em nos abençoar. O Senhor tem interesse em nos abençoar. Mas muitas vezes a gente se comporta como aquelas pessoas, né? Sabe, que tem que... Parece aquela história do velório que estavam levando o camarada, que ele estava morrendo de fome, e botaram ele numa rede e estavam levando. E lá no meio do caminho, fulano, por que morreu? Porque estava com fome. Alguém oferece, olha, eu tenho aqui um arroz. Né? Vocês conhecem a história, né? Eu tenho aqui o arroz, aí o cara deitado na rede, mas está com casca ou sem casca? Aí o cara está com casca, ele toca o inteiro para frente. Sabe? Quer a bênção de Deus na vida, mas sabe, que é tudo na mamãezinha. Querido, tem que ir atrás, tem que cavar poço. Lembra de Isaac? A Bíblia diz que Isaac chegou numa terra e ele colheu naquele mesmo ano porque ele cavou poço. Ele foi lá, meteu a chibanca, cavou. E a Bíblia diz que em determinado momento ele encontrou água. Quer encontrar água sem cavar poço? Aí é fácil. Quer colher onde não plantou? Quer arroz sem casca? Esse já foi cozidinho, né? Se tiver que cozinhar também demora. E a gente quer a bênção de Deus. A mão do Senhor, a Bíblia diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa curar, para que não possa ajudar. Mas como é que você vai ajudar quem não quer ser ajudado? Aleluia, Deus. Como é que você vai ajudar quem não quer? Você vai empurrar, ajudar a força? Não. Tem um ditado antigo, né, que acho que eu me lembro que era do Nordeste que a gente falava, que dizia que quem precisa é quem se estica. Quem precisa é quem se estica. A minha necessidade é eu que me mexo. E a mão do Senhor. Como a irmã fala, gratidão. Jesus, eu me levanto de manhã, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está comigo. Se eu sei nesta manhã, porque Tu está comigo, Senhor. Deus, eu vou trabalhar, Jesus, mas vamos juntos, Senhor. Porque se o Senhor não for comigo, como fazer igual você. Se o Senhor não for, a gente não vai. O Evangelho, então, tem que ser essa convivência, sabe? Esse Jesus maravilhoso. E a gente passa cada experiência. Às vezes eu falo para minha esposa, Jesus é lindo demais, é o meu cheiroso, é o meu querido. Quando eu estou em situação difícil, Ele entra, Ele ajuda. Às vezes eu estou em umas situações delicadas que eu não sei mais o que eu fazer. Eu digo, Jesus, e agora? Aí do nada surge a resposta. Eu disse, eita Jesus, eita Jesus. Às vezes eu passo situações que no meu trabalho, às vezes eu passo umas situações assim que eu vou fazer serviço que já foi lá 2, 3 colegas. Aí o supervisor diz assim, olha, já foi 3 camaradas lá e não resolveu. Aí eu já chamo logo a tropa. Jesus, vamos lá. E aí a Bíblia diz que o Senhor tem sempre uns ajudadores, né, que a Bíblia fala, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então se você teme ao Senhor, você tem ajuda. Se você teme ao Senhor, você tem alguém acampado. O que é acampado? É montou a tenda ao redor. Então nós temos do nosso lado, se você teme ao Senhor, se você ama a palavra do Senhor, se você anda no caminho do Senhor, o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Deus trará vitória para aqueles que o buscam. Deus trará vitória para aqueles que... Não é só para quem necessita. Porque necessitar todo mundo precisa, né? Querer bênção todo mundo quer. Querer oração todo mundo quer. Mas não basta só querer. Tem que ir atrás. Tem que cavar o poço. Seja de joelho, seja sentado. Irmão, não consigo me ajoelhar. Irmão, se assente, fecha os seus olhos, tira um momento e converse com o papai. Fale com ele, abra seu coração. Converse com ele, fale para ele. Senhor, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade nisso. Seja honesto. Eu tenho dificuldade nesse negócio aqui. Nesse aqui também está ruim, Jesus. Me ajuda nisso. E você vai ver que ao longo do tempo Deus vai começar a trabalhar aqui na nossa mente. Aí lá em Romanos diz, olha, não se conforme com esse mundo, mas transformai a vossa mente. Aleluia. Pela renovação. Pela palavra. E aí, quando isso acontece, ele começa a desfrutar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus.
E aí a gente começa a viver milagres. Todo dia. E eu descobri, irmãos, vou compartilhar com vocês coisas que vocês já sabem. Todo dia a gente vive um milagre de Deus. Aleluia. Todo dia. Eu vi que a irmã esperou 2 anos para fazer o culto da ação de graça. E todo dia a gente recebe milagre. Você vai acumulando, é muita coisa para agradecer num dia só. Todo dia você tem milagre para agradecer. Todo dia é um pequeno milagre. Mas a gente só espera. Deus não fez nada, porque a gente espera coisa grande, coisas extraordinárias, né? Alguém tem um anjo apareceu. Não. E aqueles pequenos milagres? A palavra diz assim: precioso é os olhos ver o sol, doce é a luz ver o sol. Todo dia. Precioso é os olhos ver o sol. Aleluia. Todo dia. Quem viu o sol para que manhã? Vocês viram? Aleluia. Isso não é legal demais? Não é, gente. Vocês não levantam 6 horas da manhã e olham para quando ele está saindo assim. Aleluia. Pergunta para o cego se não é muito legal ver o sol. Isso não é um milagre? Ter vista boa, poder enxergar. E depois que a gente abriu o olho, viu que o sol já está aparecendo, a gente pode levantar, como eu vi o Mateus falando aqui, a gente pode levantar, pode caminhar. Como é o nome disso? Milagre. Oportunidade. É Deus dando. Sabe o que Deus está dando para nós? É a chance de nós ter mais um dia. É Deus sendo fiel para conosco, mais um dizendo: filho, filha, vai lá mais um dia, vai mais agora, vai mais hoje, vamos só hoje. E todo dia a gente vive milagre do Senhor. Então, quando na igreja você estiver num culto e alguém disser assim: irmão, tem alguém para contar uma bênção? Vá lá e conte. Irmãos, hoje eu me levantei, eu consegui enxergar, eu consegui caminhar, eu consegui almoçar, eu consegui tomar água. E isso é um milagre. E é um milagre dos bons. E por isso, todo dia a gente vive um milagre. Porque nós somos discípulos de Jesus. Aquele que permanece em mim e diz na minha palavra verdadeiramente, serei meu discípulo. Aleluia. E nós louvamos a Deus. Eu sou muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, que eu creio que vai fazer. Nós temos vivido muitos milagres de Deus. E aí, mas você tem que lançar, você tem que ir para frente. Se esforce. Alguém já se esforça, né? Que eu te ajudarei. Não está na Bíblia, mas o conselho é bom. Se esforce, que as coisas acontecerão. Faça sua plantação na vida. Invista no reino de Deus. Invista em você. Porque nós seremos cobrados por aquilo que foi dado a nós para fazer. Aquilo que foi dado a mim será cobrado. Aquilo que foi dado a você será cobrado. E aí esqueça: irmão, mas eu não sei para que Deus me chamou. Eu vou já dizer para que Deus me chamou. Deus lhe chamou primeiro para você cuidar de si mesmo. Deus lhe deu você. E quem não cuida de si mesmo? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E aí o apóstolo diz assim: e aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Primeira coisa, cuidar de si mesmo. Ame a si mesmo. Não é ser egoísta, não é ser soberbo. Não. Cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar. Isso faz parte da vida. Nós somos Espírito de Deus. Como é que você vai glorificar a Deus? Como é que você vai exaltar o nome de Jesus? Como é que você vai compartilhar o amor de Deus? Se você não... A saúde não ajuda. Irmã, a culpa não é minha. É porque eu nasci na família, a gente só comia carne gorda. Nós gostávamos daquela bem gordinha, assim, da gordurinha e tal. Isso aí, 20 anos, 30 anos, só na gordurinha. Um dia o fígadozinho, né? E não precisa nem beber pinga, só na gordurinha. Está sendo infiel, não está sendo cuidadoso. Tome mais suco de tamarindo, aquilo é uma maravilha. E se precisar, fala com o pastor Raimundo que ele está vendendo, fazendo merchandising aqui, né? Sabe? A gente, muitas vezes, mas a gente relaxa. Porque ninguém nunca falou isso para nós lá na igreja. Não falaram para mim, eu tive que aprender depois. Certo. Quem gosta de café? 1, 2, 3, 4. Quantas colheres de açúcar você põe no seu café? Baixa a mão, nem fala. Nem fala. Não,
Né? Tem umas pessoas ali que gostam daquele com 3, 4 colheres de açúcar dentro. A gente nem sente gosto de café, só de açúcar. Aí você diz assim, eu tô com a minha diabetes alta. Minha? Só se for sua, sangue de Jesus. Repreenda isso, meu irmão. Não aceite isso, não. Até o nome já é ruim, diabetes. Diabo da bete, sai fora, negócio de minha. Não pegue nada que não é bom para você. Tá ruim, lança fora, sai fora, em nome de Jesus. É diabetes, não é minha. Apareceu, eu vou lutar contra. Vou fazer caminhada, vou diminuir o açúcar. Vou fazer o que é possível. E o Senhor vai me ajudar. Depois você vai contar o milagre. E quantas coisas simples, irmãos. Simples. Aí depois, quando chega a idade, fica aquele capengando na vida aí, Jesus, fica colhendo aquilo que plantou, aquilo que viveu. Nós somos levados a situações. O lugar que nós estamos é resultado das nossas escolhas. Olha o lugar que eu estou, ele é resultado daquilo que eu fiz. Quer ver isso na Bíblia? Quantos conhecem a história de Adão? Conhecem? Adão, lembra do Adão? A Bíblia diz que todo dia Deus vinha à tarde conversar com Adão. Vinha tomar um cafezinho, né? Com certeza sem açúcar, né? Para ajudar. E eles conversavam. A Bíblia diz que ele vinha à tarde. Se fosse no sul, ia tomar chimarrão. Mas todo dia Deus vinha. Todo dia Deus vinha. E eles conversavam. Teve um dia que Deus veio, como era costume. E aí Deus, pela primeira vez na história ou na Bíblia, nós vamos encontrar Deus procurando o homem. E Deus disse assim, Adão, aonde tu está? Deus nunca tinha procurado, nunca tinha perguntado. Porque todo dia quando Deus vinha, Adão já estava ali. Mas naquele dia Adão não estava. Aonde que estava o Adão? Se fosse aqui no Ceará, ele estava escondido atrás de uma moita. A gente falaria isso, né? Estava escondido atrás de uma moita. De repente sai Adão mexendo ali. Senhor, eu ouvi a tua voz e eu temi. Eu fiquei com medo. Mas aí ele disse, porque eu estou nu. Aí Deus não disse nada que ele tinha feito. Deus não perguntou o que ele fez. Deus disse assim, mas quem te falou que tu está nu? Quem te disse isso? Você olha para o texto, você não vê Deus acusando Adão. Mas Deus disse assim, mas quem falou para você? Aí os irmãos conhecem a história, né? Ele vai dizer que foi a serpente e não sei o quê. Sabe, a gente fica ouvindo gente que não ajuda. A quem nós estamos ouvindo? Às vezes pessoas que dão conselho não ajudam. Você quer um conselho? Vá para a palavra, vá para a oração, ou consulte seu pastor, sua pastora. Ouça pessoas que agregam valores na sua vida. Adão estava escondido, ele estava num lugar, resultado do que ele tinha feito antes. Então os lugares que nós estamos, não tem dúvida, você se escondeu em algum lugar, tem que voltar lá. Deus tem o melhor para nós somos discípulos de Jesus, amém? Amém. A gente aceitamos Jesus, olha, Jesus aceitou nós temos a palavra do Senhor, nós glorificamos a Deus, servimos a Deus, então isso tem que fazer efeito na nossa vida, tem que mudar a nossa história, mudar a nossa direção, e quando nós fazemos as escolhas certas, aí não tem dúvida, né? É só, como diz o outro, é partir para o abraço e dar glória ao nome de Jesus. Desfrutar das vitórias. Amém? Amém. Eu estou sem hora aqui. Vamos colocar em pé? É culto de ação de graça, né? Mas eu não conheço todos que estão presentes, mas eu gostaria de perguntar se tem alguém nesta noite que ainda não conhece esse Jesus e gostaria de entregar a sua vida a Cristo. Olha, eu queria caminhar com Jesus, conhecer esse Jesus diferentão aí. Olha, Jesus é muito legal. Caminhar com Cristo é ter uma vida diferente. Então, se você está aqui nesta noite, você está nos ouvindo e gostaria de entregar a sua vida a Cristo, nós gostaríamos de orar junto com você, para que você possa ingressar nesse caminho, que Jesus é o caminho, é a verdade, e Jesus é a vida. Aleluia! Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus! Você tem algo para agradecer nesta noite? Você tem algo de gratidão? Tem uma palavra de gratidão?
Se alguém que estiver afastado, quiser, também nós estaremos orando também por você, tá bom? Se não quiser que venha aqui na frente, às vezes fica tímido, né? Antes de terminarmos o culto ali, pode nos chamar, nós estaremos orando com você. E eu creio que Deus tem algo precioso. Eu quero dizer que você é muito importante para o Senhor. Às vezes aparece uma serpente na vida aí, fala que não é bem assim, não precisa bem você falar. Sabe o conselho lá da serpente para Adão lá e a Eva? Aquela historinha lá, vocês conhecem, né? E outra coisa, queridos, para concluir. Às vezes a gente faz a escolha errada, né? A gente, de vez em quando a gente... Tem algum baiano aí, não, né? Não tem baiano, né? Então, lá para nós a gente faz assim. Às vezes na vida a gente faz uma baianada e tem que voltar para se arrepender, né? Então, e aí Jesus me ajuda nessa parte, né? Quando as coisas acontecerem, seja cristão, seja fiel a Cristo. Assuma as suas responsabilidades. Quando a gente olha para a palavra, a gente olha lá para o Gênesis, que Deus Senhor chega para Adão e diz assim, presta atenção, ele diz assim, Adão, o que você fez? O que aconteceu? Aí Adão levanta uma que a gente chama síndrome de Adão. Ele diz assim, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Olha, ele bota a culpa em Deus, porque Deus deu uma mulher para ele, que fez ele sair fora do caminho. Ele disse, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Foi. E aí Deus vai conversar com Eva. Ô Eva, o que aconteceu, filha? Aí o que a Eva diz? Senhor, foi a serpente. Sabe ficar jogando culpa nos outros e não assume aquilo que Deus tem para você? Sabe, meu querido, assuma para você. Não fique botando culpa nos outros. Porque ninguém... Eu sei que os irmãos... A irmã está esperando um culto há 2 anos. Imagina você dizer, Senhor, eu não fiz porque o pastor não veio aqui. Não. Não vai desistir. A gente não vai desistir. E não vai botar culpa em ninguém. Porque Deus vai preparar o momento, Deus vai preparar a hora. Assuma aquilo que você tem que fazer. E Deus vai fazer a parte dele. Síndrome de Adão, ficar botando culpa nos outros. E aí Deus vai a serpente, né? Você chega lá na serpente, ela não tem para quem botar a culpa. Tem que comer pó. Vamos agradecer? Momento de gratidão, né? Eu gostaria de fazer uma oração de gratidão. Como culto, é um culto de ação de graça. Nós vamos orar pela família, né? Vamos orar. Glória a Deus. Amém. Louvar a Deus pela vida da irmã, que cortou aqui a sua bênção. As 3 mães que ela tem, né? Tem gente que não tem nenhuma ainda mais e ela tem 3, né? Tem que agradecer. Ainda tem uma sogra. Eita, Jesus. Meu Deus, ela tem motivo para estar na igreja todo dia. Eita, né? Não. Eita, imagina se eu só tenho uma, se eu tivesse 3 mães mais. E a minha sogra tem 92 anos. Pense numa pessoa abençoada. Tem que agradecer, queridos. Agradecer. A gratidão, ela faz com que o nosso rosto seja mais alegre. A gratidão, como ela vem de dentro, é da alma. E a Bíblia diz que um coração alegre, o rosto. A gente não é nem tão bonito, assim, beneficiado de beleza, né? Mas tem um coração alegre, você fica mais, mais simpático, né? Não fica aquela cara de que chupa limão toda hora. Não, nós temos o Espírito do Senhor, a alegria do Senhor e a nossa força. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Deus, por esse momento precioso, por esta família que abriu a sua casa, pelas pessoas que ouviram a tua palavra nesta noite, que ouviram os louvores, ouviram, Senhor, da oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Pai, nós erguemos as nossas mãos em gratidão por tudo que o Senhor já fez, por tudo que está fazendo e por tudo ainda que há de fazer em nós e através de nós. Que a tua mão esteja sobre esta família, Senhor, este lugar, essa igreja neste lugar. Pai, no nome de Jesus, que o teu nome continue sendo glorificado, exaltado. Tu és Senhor da nossa vida e nós queremos, Senhor, te servir a cada dia com alegria e com gratidão. Por isso, Pai, nós oramos, Senhor, por tudo. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. E quantos concordam, pode dizer amém. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.
Quero finalizar nessa noite agradecendo a Deus pela oportunidade, a cada um dos amados irmãos. Sente aí só um minutinho. E eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso amado, né, irmão de Assis, que ele disse que quando tivesse um culto campal, convidasse ele. Aí foi ontem, né, eu passei o recado para ele, disse, irmão, só se der. Vamos ter uma missão em Canidezinho, pastor, mas vai dar certo. E ele disse que antes de vir para cá, aconteceu um episódio com uma fiação, mas ele disse que rapidinho consertou e deu para trazer. Eu digo, Jesus, para você ver, né, às vezes, quando nós éramos do mundo, né, não tinha impossível para que parássemos, né? Quando eu ia para uma festa, nem que ia a pé. Eu cansei de vir descalço, lá da onça, né, com a chinela na mão, cheio de lama, para calçar chegando na Lagoa de São Pedro calçar, né? Mas não tinha. Eu olhava para o céu e vinha uma chuva, passa logo, senhor, quero ir para a Lagoa, pro forró. Aí, pensa, viu? Então, eu creio que cada um tem testemunho para contar aqui quando não era cristão, né? E hoje, sendo cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, às vezes assim, eu não vou não, eu estou assim com um pouquinho de febre, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor de garganta, tudo é um pouquinho, aí diz que atrapalha, não atrapalha não, irmão. Eu creio que a palavra que foi ministrada aqui nessa noite, eu acho que deu para você pegar, para você, porque eu peguei para mim. Eu peguei para mim que é uma realidade de escolhas. Às vezes colocamos culpa em muita gente, esquecendo que nós somos o culpado da situação. Esquecemos que às vezes é assim, olha, é o fulano, é o Beltrano. Não, é você. Por escolhas erradas, que muitas vezes nós fazemos e queremos culpar alguém pela escolha. Então, quer dizer para você nesta noite, esta é a oportunidade dessa noite de você mudar o teu pensamento, mudar de vida, mudar de direção e caminhar numa direção certa, que é Jesus Cristo, o Salvador.